Nova Manhã. E nós vamos passar agora para a primeira entrevista do dia, que foi gravada. Ontem a gente estava no meio de uma fala virtual, ao vivo, com o diretor operacional do Sicoob Copcred, o Everton Vantini, sobre previdência privada. No entanto, a conexão ficou instável e ele não conseguiu concluir a sua exposição sobre o assunto. Então, pedimos a ele que gravasse para a gente uma explicação completa sobre o tema, que é muito interessante. Confira agora a entrevista de Everton Vantini, diretor operacional do Sicoob Copcred, sobre previdência privada. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. É um enorme prazer falar com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre o tema previdência privada. Inicio falando que a previdência privada, ou Previ, como a gente chama aqui no Sicoob Copcred e no Sicoob de forma geral, é um tipo de aplicação, um investimento, um planejamento financeiro voltado para garantir uma renda extra, complementar à aposentadoria do INSS ou para atingir um objetivo específico. Temos que entender que a previdência privada é um grande e importante investimento, jamais um custo, até porque você pode fazer com valores baixos, sempre com pagamentos planejados. A previdência é muito utilizada para ter alguns benefícios como cobertura de riscos e morte, basta você contratar isso no momento da sua previdência privada, ou por invalidez também. Também é muito utilizada para planejamento sucessório, já que o beneficiário indicado pelo investidor do plano não precisa nem levar a sua carteira de previdência privada para dentro do inventário, já saca direto. Também ela cria uma disciplina de poupar, te ajuda no criar disciplina. Também, como previdência privada, o investidor passa a ter benefícios fiscais, podendo utilizar as mesmas e deduzir ainda do seu imposto de renda. Para fazer uma previdência privada, você nem precisa ser o beneficiário. Pode ser um avô fazendo para o neto, um marido fazendo para a esposa ou o pai fazendo para o filho. Vou citar como um caso prático o meu próprio caso. Sobre a Previ do meu filho, que é o meu filho mais novo, de 1 ano. No dele, eu tracei como objetivo pagar parte da faculdade dele com a previdência privada. Nesse planejamento, eu busco receber aproximadamente R$1.000 por mês para ajudar nas parcelas de sua faculdade. Então, ao simular a minha contratação, eu fiz os cálculos pela calculadora online do Sicoob e cheguei a atingir o meu objetivo pagando o valor de R$341 por mês durante os 18 anos iniciais da vida dele e fazendo um aporte de R$1.200 com o meu 13º. Então, todo ano pego R$1.200 no meu 13º e faço aporte na previdência privada dele. Nessas condições, eu vou ter por 10 anos o valor aproximado de R$1.000 para pagar a sua faculdade e ainda vou ajudar ele no início da sua atividade profissional, porque é um prazo determinado de 10 anos. Eu citei, agora há pouco, a calculadora online. Então, todos podem utilizar e fazer seus cálculos, suas simulações, tá? Digite no Google, lá mesmo, procura por calculadora Sicoob Previ. Aí você entra no link que indica lá https://simulador.sicobprevi.com.br. Todos podem e devem fazer as simulações, viu, gente? Vocês vão conseguir entender bem facilmente como que é essa aplicação. Veja, neste meu planejamento, eu ainda posso, caso eu queira, à época de resgatar 20% do total da carteira que eu montei, que eu vim pagando ao longo do tempo, sacar 20% de uma única vez para dar entrada num veículo para ele ir para a faculdade, por exemplo. Tudo isso com um investimento mensal de R$341, que não é um investimento tão alto para garantir uma faculdade, né? Portanto, a decisão de quando investir, ela é muito pessoal, mas deve ficar muito claro que não existe uma idade para começar. O ideal é começar sempre o quanto antes, porque quanto antes você começar, menor é o valor que você vai ter que desembolsar mensalmente. Os valores de investimento podem ser muito, muito baixos. Para você ter uma ideia, pessoas com menos de 24 anos, o valor mínimo de aplicação mensal é de R$50. E para quem já completou 25 anos, o valor mínimo a pagar são R$100.
Então, quando você coloca seu dinheiro em uma aplicação que não é da previdência privada, ao se aposentar, você deverá ter um certo grau de conhecimento sobre finanças para administrar sua carteira, para poder resgatar valores mensais sem que isso comprometa a rentabilidade do seu investimento. Mas, se você apostar numa previdência privada, por exemplo, a gestão da sua carteira que você montou na sua previdência privada, a exemplo do Sicoob Previ, vai ser gerida pela Sicoob Previ, que é uma instituição especialista no assunto. Aí você receberá seu benefício mensalmente sem comprometer a rentabilidade da sua carteira. Outra grande vantagem é que quando você utiliza o seu dinheiro num plano de previdência privada, o seu dinheiro ele é somado a várias outras pessoas que formam uma carteira, um fundo de investimento, com altos recursos, que quando aplicado no mercado, rende muito mais do que o investimento isolado. Portanto, essa aplicação, ao contrário do que muitos pensam, não é exclusivamente para aposentadoria. Ela pode ser considerada como uma alternativa na diversificação de investimentos. Afinal, não tem come-cota e o imposto de renda é pago somente no fim da aplicação, quando for utilizar os recursos. Você pode escolher uma tabela de aplicação do imposto de renda conforme seu objetivo. Permite também resgates a qualquer hora. E além de planos que permitam a aplicação inicial de valor reduzido, como já citado. Existem alguns planos de previdência, eu vou citar o VGBL e o PGBL. No plano VGBL, o imposto, a diferença entre eles basicamente é a tributação. Então no VGBL, o imposto incide apenas sobre o rendimento auferido com o plano de previdência. Além disso, ela não pode ser utilizada para deduzir o imposto de renda. Por isso, esse plano é mais recomendado para quem faz declaração de imposto de renda simplificado. Já o PGBL é um plano em que o imposto incide diretamente sobre o valor total da carteira, o valor total resgatado ou recebido em forma de renda. A principal vantagem dessa opção é que o valor contribuído pode ser deduzido para a base de tributável do imposto de renda dentro do limite de 12% da renda bruta anual. Para isso, é necessário fazer a declaração pelo modelo completo e contribuir para o INSS. Então, comparando um com o outro, o PGBL, você tem um benefício fiscal de até 12% da renda anual tributável para deduzir. Já no VGBL, você não vai utilizar o imposto de renda, mas o imposto de renda é calculado somente sobre a receita que der a sua carteira. Dentro da declaração de imposto de renda, no PGBL, você também deve utilizar o modelo completo, no VGBL o modelo simplificado. Mas ambas, o investidor opta se a tributação seguirá a tabela regressiva ou progressiva. Tá? A tabela regressiva é conforme passar do tempo, ela vai regredindo a alíquota, e a progressiva, quanto maior o volume da sua carteira, maior o valor a pagar. Portanto, se você fica mais tempo pagando, mais você vai pagar. Tá ok? Só que você vai pagar somente sobre a receita que você gerar. Isso no caso da VGBL. Então, qual o tipo de previdência escolher? Bom, para começar, a gente deve sempre pesquisar bem e analisar as opções. Tem que escolher uma instituição financeira sólida e confiável para cuidar da sua aplicação. Considere todos os planos disponíveis e eleja a melhor de acordo com o perfil do investidor, tá? Vai ser feito, vai preencher um questionário para ver seu perfil, se é conservador, se é moderado, se é arrojado, tá? Fique atento também ao regime de tributação e reflita sobre os valores envolvidos com o passar do tempo e o valor da aplicação, antes de se decidir entre qual tabela vai utilizar, se a progressiva ou se a regressiva. Pesquise as melhores taxas. Apesar de não ser o único critério de escolha, pode afetar o seu bolso a longo prazo. Como comentamos na participação anterior, né, as cooperativas elas não visam lucro e, portanto, podem cobrar taxas bem menores do que os bancos convencionais. Então, é uma excelente escolha para a previdência privada. Escolha o tipo de renda mais adequado para o seu perfil. Enfim, gosto muito de uma frase que a gente utiliza aqui dentro do Sicoob Copcred, que é:
planejar para aposentar e aproveitar. Tá? Então, essas são algumas considerações que entendo ser pertinentes, no caso, espero não ter me alongado muito, mas permaneço à disposição de vocês. Marcelo, agradeço novamente pelo convite, conte com a gente sempre para tudo que precisar, tá ok? Então este foi o diretor operacional do Sicoob Copcred, Everton Vantini, falando sobre previdência privada. Nós é que agradecemos ao executivo da cooperativa de crédito por essas explicações, porque previdência privada será algo cada vez mais necessário e é interessante sim que as pessoas saibam.